E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje a gente vai conversar sobre full recap. Se a gente deve fazer ou se a gente não deve fazer e também se a gente pode pegar um capacitor no nosso console que é eletrolítico, colocar um cerâmico, colocar um de tântalo, colocar um SMD qualquer. Essas substituições, como a gente deve fazer e o que a gente deve se atentar em cada um dos detalhes. Bom, eu vou dividir essa review aqui, né, esse react desse vídeo, em duas frentes. Primeiro a gente falar sobre a substituição dos capacitores e alguns cuidados, e depois a gente vai partir para a parte de falar sobre se vale a pena fazer um full recap, se deve ser feito. Eu vou dar a minha opinião nesse vídeo. Bom, a primeira coisa é a gente analisar os capacitores. Então a gente vai ver, primeira coisa, ele vai demonstrar aqui alguns capacitores. Talvez o maior fornecedor de capacitor que a gente tem hoje no mundo é a China, e a gente tem que ficar atento aos capacitores que vêm da China. Bom, estou fazendo a review aqui desse vídeo do Nando, e o Nando, que é talvez o maior técnico do Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência, já foi um dos maiores colecionadores da América Latina, então conhecimento sobre consoles e manutenção esse cara tem para passar pra gente. E ele está ativando o canal dele no YouTube, por isso que eu peço para que você se inscreva no canal dele e curta esse vídeo na íntegra. Eu estou fazendo só a review de algumas partes. Bom, vamos então para a parte dos testes dos capacitores. Juntos, vamos analisar os capacitores, beleza? Eu vou começar aqui com capacitores de 10 microfarads, 47 microfarads e até 100 microfarads. Eu tenho aqui um capacitor cerâmico, que é vendido no Mercado Livre, no AliExpress. Tem um capacitor de tântalo, PTH, um capacitor de tântalo SMD e um eletrolítico. Eu vou começar aqui com um capacitor de tântalo, tá? Um capacitor de tântalo 10 microfarads, vou ligar aqui o instrumento. Vou colocar aqui no SR, que já fica padrão para a gente medir. Vocês vão acompanhar ao vivo em a cores a situação de qualidade do capacitor. Eu vou pegar aqui um capacitor de tântalo de 10 micro. Olha lá, pessoal, o capacitor deu 10.2. E eu estou aqui na frequência padrão de 1 kHz, tá? Capacitor. É normal que, não sei se todo mundo já testou algum capacitor, eu testo todos os meus capacitores antes de colocar na placa, e é normal que ele tenha uma variação do que ele está escrito. Então tem as taxas de variação, então tem variação de 10%, tem variação de 20% e tem variação de 30%. Lógico que quanto menos variação a gente conseguir, o mais próximo ali, a gente conseguir colocar no nosso console, melhor o projeto, enfim. Capacitor excelente, na risca. Então, por exemplo, esse capacitor deu de 10 micro, ele deu 10,2, ou seja, um erro de 2%, é fantástico. Agora com um capacitor outro de tântalo aqui, SMD, é bem pequenininho aqui, eu vou tentar pegar ele aqui, 9.611. Se levar em consideração 10%, peraí que tá dando mau contato aqui. Opa, vem cá. Erro de 4%. Dele considerar com capacitor. Agora, pessoal, vou pegar um de cerâmico. Esse cerâmico é muito vendido no AliExpress e também a gente deve falar que há uma diferença grande entre o tântalo e o cerâmico, até mesmo em questão de custo. Para vocês terem uma ideia. Cerâmico AliExpress, cerâmico Mercado Livre, 7 micro, quase 30% de tolerância. O ESR dele tá bom, mas a capacitância, os chinos... Tá dando um erro aí de mais ou menos 25%, cara. É bastante coisa. A gente não pode passar o pano e falar que não. É bastante coisa. Não, eles economizam no material. Quem conserta videogame moderno, PlayStation 3, Xbox X, sabe que o tamanho de um capacitor de 10 micro, cerâmico, nesse formato 1206 da China, ele é bem mais, tem muito menos material do que um capacitor que é um capacitor original de alta qualidade. Aqui tem camadas de cerâmica que é prensado para formar o dielétrico do capacitor, E os caras economizam nisso daqui, os caras roubam. Então aí eu vou pegar aqui um capacitor Elna, de excelente qualidade, eletrolítico, né? Um capacitor eletrolítico Elna. Vamos lá? Olha aí, pessoal, 10% de tolerância certinho o eletrolítico. Aí eu pergunto para vocês, qual o capacitor que vocês usariam? Bom, eu acho que aqui já deu para ver mais ou menos aqui os exemplos que ele está trazendo. E para mim a maior lição que eu tiro disso é que a gente tem que testar tudo que a gente vai pôr nos nossos consoles. Por exemplo, ele testou aqui o capacitor cerâmico SMD chinês e deu uma diferença grande. Mas eu já comprei
alguns lotes de cerâmico, eu já comprei cerâmico ruim e já comprei cerâmicos bons. Então tudo aquilo, cara, a gente tem que testar. O eletrolítico, ele, se você comprar de uma boa marca, ele vai ter uma taxa de precisão maior, porém ele é um capacitor que dura menos. E o que seria a evolução do eletrolítico? São os capacitores de tântalo, eles têm as mesmas propriedades e eles trabalham de uma forma muito melhor, tanto na filtragem de sinal, desacoplamento de vídeo, desacoplamento de áudio. São capacitores muito melhores. Você pode, por exemplo, pegar o teu console inteiro e substituir tudo por tântalo. Por que a gente não faz isso? Por conta do custo. Se a gente vai ver, olha só esse exemplo simples aqui desses capacitores aqui de tântalo que eu estou comprando aqui para colocar no cabo SCART. Ele tem um erro de 10%. Cada um custa R$3, vamos dizer assim, arredondando R$3. No cabo SCART eu vou usar 3. Ou seja, são R$9 que eu vou utilizar só de capacitor. Geralmente isso aí é mais de 20% do custo total do cabo, é só em capacitor. Por isso que ele não é utilizado e por isso que dificilmente você vê um full recap de tântalo, mas seria o melhor que você pode fazer para o teu console. Em todas as propriedades, o tântalo ele é superior e a gente pode fazer a troca, e principalmente na parte de desacoplamento, são os melhores capacitores. E eu estou pegando aqui o que é, na minha opinião, a melhor empresa de cabo SCART do mundo, que é a Retro Access. Eles utilizam tântalo na linha, na verdade eles utilizam no menor conector mais próximo do console, que é, vamos dizer assim, a forma de ter menos interferência no sinal, menos ruídos. Cara, isso aqui seria a melhor construção, na minha opinião, e eles utilizam tântalo. Por quê? Porque ele é realmente um super capacitor nessa linha. E agora, até no AliExpress, a gente já tem cabos blindados, né? Cabos de qualidade SCART no AliExpress, que também, olha só, apresentam tântalo na composição. Ou seja, isso aqui, cara, é a melhor forma, é a melhor qualidade que a gente tem. É realmente dessa forma, assim, ó, apresentando com capacitores de tântalo. E é até por isso que eu tô comprando os capacitores de tântalo para colocar nos meus consoles, para que a gente possa testar. Os meus cabos SCART não tem a forma de colocar o tântalo igual aqui, dessa forma aqui. Eu tenho que comprar aquele igual o Nando estava testando, que é em formato de gota. Esse aqui, só que você vê, cara, é muito mais caro. Então, por que a galera não utiliza tântalo de forma abrangente? Porque ele é bem mais caro e comprar capacitores cerâmicos e capacitores eletrolíticos são mais baratos e viabiliza muitas vezes o reparo de alguma coisa. E de uma forma muito simples, procurando uma explicação se você pode fazer a substituição de eletrolítico por cerâmico, você pode, mas não é em todos os sinais que ela é recomendada. Vamos lá. Você pode trocar cerâmico aonde for desacoplamento de alimentação, ou seja, aterramento de um CI, alguma coisa desse tipo, onde tem uma fonte de alimentação e você precisa fazer um aterramento dela, algo em torno de 1 microfarad, 10 microfarad. É a forma mais simples ali que você pode fazer sem perder qualidade nenhuma. Quando a gente parte para desacoplamento de sinais de vídeo e áudio, o cerâmico pode causar ruído, tanto na imagem como também ruído audível, pode causar às vezes até um eco no som. Então ele não é utilizado quando a gente vai fazer o desacoplamento de sinais de vídeo e áudio. Não é recomendado, não é que você não possa. Em sinais pequenos, onde a capacitância é pequena, então ali talvez, cara, estourando 47 UF no máximo, talvez assim. Nunca vi nenhum estudo sobre isso, eu vi só algumas coisas até 10, pode ser que cause ruído. Então você tem que, de forma geral, trazer isso para baixo. Agora, o tântalo você pode fazer, que nem eu acabei de mostrar para vocês, sem problema nenhum, para desacoplamento de sinal RGB, sinais de som, ele vai funcionar muito bem. Mas no áudio, ainda assim, é melhor que você pegue as linhas Hi-Fi de eletrolítico feitas para lidar com sinais de som por conta da frequência ser muito mais alta que a frequência do vídeo em si. Então o tântalo é melhor, mas não é melhor em todos os ranges de atuação. Da mesma forma, tântalo você não pode colocar em fontes de alimentação, e também cerâmico você não pode colocar em fontes de alimentação. Não que você não possa ter um cerâmico em algum ponto ou um tântalo em algum ponto, mas de forma geral
as capacitâncias e as voltagens de operação e a forma de operação também de filtragem a gente não consegue no tântalo e no cerâmico. Então ele fica, vamos dizer assim, fonte de alimentação. Sempre que você vê uma fonte, você vai ver que tem muitos capacitores eletrolíticos lá, porque é a forma de atuação do eletrolítico. Então, a gente pode fazer uma substituição nos nossos consoles, na operação. A gente pode, por exemplo, colocar tântalo e a gente pode colocar cerâmico em vários pontos. Mas, se o projeto está eletrolítico, cara, mantém. Eu só faço a substituição mesmo aonde eu tenho certeza que não vou causar problema, que é no desacoplamento de aterramento. De outras formas, colocar, por exemplo, 100 nanofarads, eu acho muito caro. Eu acho uma capacitância muito grande para um cerâmico. Não que não tenha, não que não possa operar, mas se for no sinal de vídeo, a chance de causar um ruído é grande. Então é melhor utilizar, por exemplo, um de tântalo, que seria o melhor capacitor que a gente tem, ou, por exemplo, um eletrolítico. Mas agora vamos entrar na questão de a gente vai fazer recap full ou não. Por isso vamos ouvir aqui o Nando falando um pouco sobre esse assunto. Alta qualidade. Então o que acontece, pessoal? A gente não deve demonizar essa questão do full recap, e o que não devemos fazer é passar para o cliente, olha, é necessário fazer o full recap aqui. Não, porque naquele momento você está fazendo uma aferição de um componente e ele está tendo um comportamento normal. Apesar que ele está com 30, 40 anos, né? Mas será que ele pode apresentar falha daqui a 1 ano? Daqui 5 anos? Né? E essa falha que esse capacitor pode acontecer, pode trazer algum tipo de prejuízo ao seu videogame? Então isso vai do ponto de vista de cada um, certo? Enganar o cliente, né, é uma coisa, vamos dizer, que é totalmente diferente de que você falar a informação correta. Olha, seus capacitores aqui estão bons no seu videogame, não tem necessidade de troca, mas são capacitores de 40 anos, são capacitores de 30 anos. Aí vai do cliente fazer a escolha de fazer um investimento para fazer o recap preventivo, ou somente trocar aqueles que estão defeituosos. Isso é uma coisa natural. Se a gente for demonizar o assunto, então Console 5, né? Vamos mandar e-mail para eles, olha, vocês estão incentivando recapeiro, Console. E eu recomendo que você entre no site da Console 5, por exemplo. Eu estava olhando aqui a parte de recap do Xbox clássico, que eu estou fazendo a substituição de alguns capacitores. E aqui ele tem a lista de todos os capacitores que a gente precisa na placa. Cara, isso aqui é muito útil para você, caso tenha tirado já da placa e não saiba qual que é o teu capacitor, vale muito a pena. E aqui também você pode comprar os capacitores iguais o Nando comprou aqui. São capacitores muito bons, eles vendem realmente os kits com os melhores capacitores do mercado. Sim, vamos mandar e-mail lá para o Voltar, lá para o iFix Retro, né, para a GameTech USA, entre outros técnicos que oferecem o serviço. E eles estão sendo desonestos? Não, eles estão lá oferecendo um serviço, e geralmente os serviços deles são oferecidos lá na internet. Você manda o videogame para eles executam um serviço. Bom, eu vou tentar resumir um pouco sobre o que eu entendi sobre esse assunto e também dar a minha opinião. Os capacitores estão bons quando você abre, por exemplo, um PC Engine ou um Sega Saturn, que foi o meu caso. Eu abri meu PC Engine já tem aí seus 30 e poucos anos. Eu abri os capacitores e eles, nas minhas aferições, estavam bons. Aí é que tá. Eu vou deixar ele mais 30 anos daquele jeito, ou mais 10 anos, mais 5? Quanto tempo vai demorar até que um capacitor daquele estoure e vaze na placa? Eu não sei. Ele já durou 30 anos. Ele já passou do prazo de validade próprio dos capacitores. Então, eu acho que o full recap é mais uma prevenção do que qualquer coisa. Eu não consigo entender como isso pode ser mal visto. Eu sei que às vezes, por exemplo, eu precisava fazer aquilo? Não, mas foi uma forma de eu garantir que meu console vai ficar bom. Se eu trocar os capacitores, a chance pode ser que também estrague algum capacitor? Claro, a gente está lidando com produtos eletrônicos, pode ser que tenha algum mal fabricado, alguma coisa, mas é por isso que eu testo antes de colocar na placa. Tenho meus testadores ali de componente, testo, eu mesmo faço as minhas aferições e a minha curva, por exemplo, eu não coloco de 20%. Eu traço ali para menos de 20%. Tem que estar menos de 20% de erro para colocar no meu console. O Nando aqui, ele é ele é a referência no retro game. A gente manda para ele consoles de 10, 15, 20, 30 mil reais. Ele precisa ter esses capacitores.
Eu, como sou um pequeno hobbyista, é difícil para mim ter acesso a esses capacitores. Então quer dizer que porque eu não tenho acesso a esses capacitores, eu não vou trocar os capacitores do meu console? Não, eu vou, dentro das minhas possibilidades, encontrar os melhores. E aí eu compro vários, compro no AliExpress, compro no Brasil. E o que eu faço como forma de poder selecionar? Eu testo um por um antes de colocar na placa. E eu faço as minhas próprias aferições, eu faço, vamos dizer assim, a minha curva de corte. Mais de 20% eu não coloco na minha placa, testo todos e coloco. E eu fico sempre analisando ali, tenho escritinho ali no console, eu imprimo uma etiqueta, coloco no console com a data que eu fiz o recap. E aí, com o tempo, eu vou voltando naqueles consoles e vou analisando. Por que você faz isso, Thales? Porque aqueles capacitores que eu troquei, eu não sei se eles vão durar tanto quanto os capacitores originais. Porque realmente eu não estou colocando os melhores no mercado, porque tem capacitâncias que são até difíceis de encontrar, mesmo em sites bons. Então, uma ou outra coisa a gente coloca de capacitores mais ou menos ali. Então eu tenho isso de sempre ficar olhando. Bom, aqui no Instituto Newton Braga, que é realmente o pai da eletrônica brasileira, ele é a referência, ele que escreveu diversos livros, tinha diversas revistas de época, tem mais de, 50 anos de trabalho, ele tem um instituto, e aqui no instituto a gente tem acesso a algumas perguntas e respostas, e é isso que eu vou mostrar para você, uma pergunta sobre a durabilidade dos capacitores eletrolíticos. Quanto tempo dura um capacitor eletrolítico em um equipamento? Aqui eu acho que a pergunta já vai mais com o que a gente está pensando. A tecnologia de fabricação dos capacitores eletrolíticos evoluiu muito e hoje já existem empresas que dizem que seus componentes podem durar 15 anos, mas no passado não era assim. Os eletrolíticos funcionam apenas por alguns anos, quando então apresentam falhas. Na verdade, não podemos dizer exatamente quanto tempo dura um capacitor eletrolítico, mas sim dar uma durabilidade média, após a qual as falhas aumentam. Cara, isso aqui para mim é esclarecedor. A gente não pode dar uma durabilidade exata, mas a gente sabe que depois de algum tempo, uma durabilidade média de 15 anos, as falhas aumentam. O que se recomenda também é que eles não fiquem sem uso por muito tempo. Ou seja, cara, você vai guardar o teu console, tua coleção, você precisa energizá-lo periodicamente. Faça isso, continue energizando ele, por mais que você não jogue, põe na tomada, põe um cartuchinho, ligue, deixa rodando ali uma meia hora, você precisa energizá-lo de tempos em tempos, para que não só os capacitores, mas os CIs mantenham as suas funções em dia. Em caso em que essa durabilidade pode ser de apenas poucos anos, variando segundo o fabricante. No site temos artigos sobre o assunto. Então isso aqui já vai me dizer que, dependendo do fabricante, então se a gente colocou um fabricante não muito confiável no nosso console, a gente tem que ficar atento a esses capacitores antes de 15 anos. Então, para te falar a verdade, eu coloquei 5 anos nos meus videogames. De 5 em 5 anos eu vou fazer uma inspeção, ou mesmo de 5 em 5 anos eu faço um novo full recap. Cara, não perco nada fazendo um full recap. Essa é a verdade. Eu não perco nada. Se eu pego um videogame de 30 anos, cara, passou muito tempo do prazo de validade. A chance dele aumentar uma falha é maior. Não quer dizer que não esteja bom, mas ele está bom agora não é garantia de que daqui 10 dias ele vai continuar bom. Por quê? Porque ele já passou da durabilidade média. As falhas aumentam, a chance de falha aumenta. Eu não quero correr esse risco com os meus equipamentos. Por isso, eu sempre pego os meus consoles e agora eu estou começando a fazer os full recaps nos consoles mais antigos que eu ainda não havia feito. Tem consoles que eu já abri e já precisei fazer full recap de forma total. O meu PlayStation 1 Fat e o meu PlayStation One. Agora, cara, eu estou olhando aqui 15 anos, o meu PlayStation 2 já está indo para 25 anos. Será que já não está na hora de eu abrir e dar uma olhada naqueles capacitores? Pode ser. A gente pensa, putz, mas o Play 2 é novo, cara. Não é novo. É muito tempo guardado, 25 anos, cara. A chance de dar problema é grande. Então, o que eu tô tendo na minha coleção agora, e eu vou te falar que é realmente agora, eu já pensei de forma diferente, mas eu tô analisando e pensando o seguinte, eu vou pelo mais seguro. O console tem mais de 30 anos, full recap. Eu abri o console com menos de 30 anos e ele apresentou algum capacitor problemático? Não, pô, beleza, vou esperar dar os 30 anos e beleza, ou vou esperar um pouquinho, vou ficar na atenção, vou ver como é que tá, vou ficar em atenção com ele.
Apresentou um capacitor com problema, eu vou trocar todos, porque isso me mostra que aquele capacitor que deu falha quer dizer que os outros também já estão na iminência de falha. Então é melhor para mim, se um já apresentou problema, eu já trocar todos, porque os demais podem estar na iminência de falha. É um risco para o meu console que eu não estou disposto a correr. Há pessoas e pessoas, cada um pode pensar de uma forma diferente, não há problema nenhum, mas eu estou falando como eu estou pensando. O risco é iminente de falha, eu não vou colocar meu console em risco. E eu recomendo que você pesquise e se aprofunde no assunto para tomar também as suas próprias decisões. O assunto tem ficado muito polêmico, mas eu espero que a mensagem que eu quis passar possa ter sido atingida e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.